Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao Seminário Teológico Palavra de Vida. Estamos no módulo 6, estudando a doutrina sobre Deus, a doutrina bíblica sobre Deus, a teologia propriamente dita, o estudo sobre Deus. E hoje nós estamos na videoaula 10, vamos estudar sobre a revelação positiva e a revelação negativa de Deus. Vamos entender o que significa esses termos, porque a gente pode se deparar com eles em algum momento e a gente então vai saber do que se trata. Mas antes nós vamos fazer a revisão da última aula. Nós falamos que o nosso Deus é Deus de pactos, é Deus de aliança. Nós falamos na videoaula 8 e 9 o que é uma aliança com Deus. Nós abordamos sobre esse questionamento daquilo que é uma aliança com Deus e quais são os dois tipos de aliança que Deus propôs ao homem, que é a aliança condicional e a aliança incondicional. A aliança condicional é quando Deus ele exige uma contrapartida do homem, mas existe também a aliança incondicional, aquela na qual Deus ele empenhou a sua palavra e independente da atitude do homem, ele vai cumprir essa palavra. E é importante nós tomarmos o entendimento disso, porque a aliança condicional, incondicional, as promessas de Deus, há promessas de Deus para nossas vidas que elas são condicionais e há promessas que elas são incondicionais. E isso é um trato particular de Deus com cada um. Por que Deus fez alianças com o homem? Porque ele queria se revelar ao homem. Deus quer ter um relacionamento com o homem. Deus ele quer suprir a necessidade do homem. Nós falamos das 3 necessidades que o homem tem. É um conceito até filosófico, né? São conceitos filosóficos, é uma abordagem filosófica. O homem tem 3 necessidades: ser, ter e pertencer. E Deus ele conhece essas necessidades do homem e ele quer suprir as nossas necessidades. Por isso que Deus fez aliança com o homem, que ele quer suprir as nossas necessidades, quer ter vida conosco, quer ter relacionamento conosco, quer ser conhecido por nós. Quantas e quais foram as alianças firmadas entre Deus e o homem? Nós falamos das 7 alianças. Entre parênteses, nós colocamos 8 porque nós dividimos a aliança adâmica em 2. A aliança adâmica ela é dividida em aliança edênica do Éden ou aliança da inocência. É aquela aliança condicional, que Deus falou que o homem ia cuidar da terra e que ele não deveria comer do fruto, da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem comeu, ele quebrou essa aliança. Aí depois Deus fez, ainda no Éden, né? Ainda lá com Adão, Deus fez a aliança da graça, a aliança da consciência. É a aliança da graça ou a aliança da consciência. Essa foi incondicional. A aliança edênica ou a aliança da inocência foi condicional. Agora a outra aliança, que é a aliança da graça, ou a aliança da consciência, ela foi incondicional. Por que a aliança da consciência? Porque foi depois do pecado. O homem antes o homem ele estava na dispensação da inocência. Quando ele cometeu o pecado, ele desobedeceu a Deus, ele passou para a dispensação da consciência. E essa aliança, Deus disse que o homem trabalharia do suor do seu rosto, ele comeria o pão. Ele disse que a mulher teria dores no parto, que a serpente rastejaria. Ele falou que a terra produziria abrolhos, produziria espinhos, que ela produziria pragas, né? E também prometeu, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que do descendente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. É a primeira profecia da redenção,
Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos dá um entendimento de que está falando de Jesus Cristo e do plano da salvação de Deus. É por isso que é chamado de aliança da graça. Aliança da graça ou aliança da consciência. Então a aliança adâmica foi dividida em aliança edênica ou aliança da inocência, condicional, aquela antes de pecar, né? E aliança da graça ou aliança da consciência. Agora está na dispensação da consciência, porque agora ele pecou. Antes estava na dispensação da inocência, o homem não tinha pecado. Mas depois que ele pecou, ele está na dispensação da consciência. Por quê? Porque agora ele tem conhecimento daquilo que é bem e daquilo que é mal, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é justo, daquilo que é injusto. A segunda aliança foi a aliança noética, incondicional. Deus prometeu que não destruiria mais a humanidade com o dilúvio. A aliança abraâmica também foi incondicional, relacionada com a terra, a descendência e a bênção que alcançaria todas as nações. Na antiga aliança, as bênçãos contemplavam o presente relacionado à vida do patriarca, mas também apontava para o futuro. Quando Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é descendente de Abraão. Então, em Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas, abençoadas com o perdão, abençoadas com a salvação, não é? Com a vida eterna. Todos aqueles que receberem Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador vão usufruir da bênção dessa aliança. A aliança palestina, ou palestiniana, ou israelita, ou aliança da terra, é incondicional. Deus prometeu aquela terra. Deus disse a Abraão: esta terra pertencerá à tua descendência. Isso é incondicional. Deus não falou: Abraão, se você for bonzinho, a sua descendência vai herdar essa terra. Deus não falou isso. Deus falou com Abraão: olha, eu, eu darei à tua descendência essa terra. A aliança davídica, também incondicional, 3 componentes principais: um trono eterno, o rei eterno e o reino eterno. O cristianismo traça a linhagem de Davi a Jesus Cristo como seu descendente e vê Cristo como legítimo herdeiro do trono de Davi. Jesus é o rei dos reis, é o rei que se assentará, né? Quando se cumprir lá no milênio. E ele vai reinar ele vai reinar e ser reconhecido por Israel como rei eterno, como rei que é descendente de Davi, cumprindo então a profecia que Deus disse a Davi, a aliança que Deus disse a Davi, que os seus descendentes se assentariam eternamente no trono de Israel. Nós temos a nova aliança, que é a aliança condicional. Temos também a aliança mosaica, né? Eu pulei aqui na hora que eu falei. Eu falei da aliança palestina, foi para a davídica. Tem a aliança mosaica. Essa aliança mosaica é feita com Moisés, a aliança da lei, né? A palavra de Deus, ela era condicional. Os homens, eles tinham que obedecer a Deus para serem abençoados. Nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 28, as bênçãos da obediência, as bênçãos decorrentes da obediência e as bênçãos e os males, né, os castigos da desobediência. Então, a aliança palestina ou da terra, a aliança mosaica, a aliança davídica, a nova aliança feita em Jesus Cristo. Jesus agora é a última aliança feita entre Deus e o homem. Essa nova aliança que foi feita com Israel, mas Israel rejeitou a aliança, a nação rejeitou. Poucos judeus receberam Jesus, receberam a aliança. Então hoje a igreja está vivendo essa aliança, a bênção da nova aliança, que é a bênção da salvação em Jesus Cristo. É lá no milênio, quando Jesus instaurar na terra um reino milenar, um reino de 1000 anos, também Israel vai passar a gozar dessa bênção da nova aliança.
Com quem Jesus firmou a nova aliança, é o que nós acabamos de falar, firmou com Israel. Mas Israel rejeitou Jesus. Com quem Deus firmou a nova aliança? Com Israel, mas Israel rejeitou Jesus. Então essa bênção da nova aliança foi também, alcançou também os gentios, que somos nós. E hoje nós vivemos dessa bênção da nova aliança. E Israel vai usufruir dessa nova aliança durante o milênio, quando vai ter a restauração, né, do povo de Israel, do reinado de Israel, e Jesus será o rei de Israel, reconhecido como rei de Israel, como Messias prometido, como Messias enviado por Deus. Jesus é a última aliança entre Deus e os homens. Depois de Jesus, não houve e não haverá mais aliança. Agora, depois dessa revisão importante, eu fiz essa revisão das alianças, irmãos, quase 11 minutos de revisão, porque é importante, é um conteúdo importante. A gente fala tanto sobre a nova aliança, sobre a nova aliança. Jesus disse, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Se é o sangue da nova aliança, é porque antigas alianças aconteceram, como nós vimos, e se é eterna aliança, e se é a aliança eterna, é porque nenhuma mais acontecerá, não haverá mais aliança. Jesus é a última aliança, a aliança entre Deus e os homens. E hoje nós vivemos nessa aliança, hoje nós vivemos nesse pacto, por isso que hoje nós devemos ter a nossa vida baseada nessa nova aliança que está em Jesus, porque a salvação ela está em Jesus, porque nós estamos vivendo na aliança de Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Então Jesus é a nossa aliança com Deus, é o nosso pacto com Deus. Se eu rejeito Jesus, eu rejeito essa aliança, então eu não terei comunhão com Deus. Por isso que é importante a gente entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos vivendo na nova aliança. Hoje nós seremos condenados ou julgados, condenados ou salvos, mediante a nossa atitude com essa nova aliança que está em Jesus Cristo. Por isso é importante recebermos Jesus em nossas vidas como nosso único Senhor e suficiente Salvador, reconhecendo que Ele morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar. Aceita hoje Jesus em tua vida. Fala, Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, me dá a vida eterna. Eu quero ir para o céu, eu quero morar contigo no céu. Essa foi a promessa do Senhor. Então agora na aula nós vamos ver aqui a revelação positiva e a revelação negativa. O que é a revelação positiva de Deus? Refere-se àquilo que Deus revelou para o homem. Revelação é tirar o véu, é descortinar. Imagina aquela janela que está com a cortina, você tira a cortina, você abre a cortina, então aparece aquele campo bonito, verde, né? O sol, o céu azul. Então você descortinou, você tirou aquele véu, você revelou o que estava por trás ali, daquela janela. Então isso é interessante, tirar o véu. Revelação é tirar o véu, é mostrar o que tem por trás, né? É descortinar. E quando Deus ele se revelou ao homem, aquilo que Deus revelou ao homem a respeito de si mesmo é a revelação positiva de Deus. E tem a revelação negativa de Deus. Diz respeito aos aspectos de Deus que não foram revelados ao homem de forma expressa, por meio das Escrituras. São coisas a respeito de Deus que nós verdadeiramente não conhecemos e nem conheceremos nessa vida. Podemos examinar dois textos bíblicos que nos mostram que Deus não nos revelou todas as coisas. Primeiro é Deuteronômio 29:29. Eu gosto muito desse versículo e eu já falei ele várias vezes aqui. E é fácil de gravar, né? Deuteronômio 29:29. Capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então aquilo que Deus nos revelou pertence a nós e aos nossos filhos, mas aquilo que está encoberto pertence a Deus.
Eu acho muito interessante aquele diálogo de Jesus com os discípulos, em Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Os discípulos falaram assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Nós falamos que só lá no milênio que isso vai acontecer. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, não foi revelado, porque Deus reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, aquilo que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade não foi revelado. Jesus disse: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí Deus deu uma revelação. Mas isso agora que eu vou falar para vocês, isso pertence a vocês. Vocês recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aqui é a visão missionária, né? Da grande comissão, alcançar todas as nações. Observação: o fato de Deus não ter revelado algo não significa que ele não possa revelar. Essa revelação é fruto de uma intimidade com Deus, de um relacionamento pessoal com Deus. Há coisas que Deus ele trata com cada um. Então, muitas vezes, Deus ele pode revelar algo, né, para uma pessoa dentro de uma situação, dentro de uma circunstância. E assim a gente vê que Deus ele está sempre se revelando, sempre se mostrando, sempre se fazendo conhecer, né? Se fazendo conhecer. Oséias 6:3 diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E para a gente conhecer o Senhor, a gente precisa se aproximar dele. Quer conhecer a Deus? Tem que se aproximar mais dele. O único modo de nós conhecermos a Deus é a gente se aproximar dele. Ele disse: Achegai-vos para mim, e eu me achegarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vamos para o último tópico da aula de hoje, é muito interessante, algumas metáforas, algumas comparações que a Bíblia fala a respeito de Deus. Esse assunto faz parte da bibliologia também, quando estudamos sobre o uso da linguagem figurada na Bíblia. A Bíblia ela é carregada de linguagem figurada, as figuras de linguagem, não é? A Bíblia tem hipérbole, tem personificação, as árvores do campo baterão palmas, né? A árvore não bate palma, aquilo ali é uma personificação, é uma figura de linguagem. E também nós vamos estudar na bibliologia a poesia hebraica, a coisa mais linda que existe, a poesia hebraica, ali nos livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. São 5 livros poéticos da Bíblia, classificados como poéticos. Então aqui nós temos fogo consumidor. Essa é uma metáfora, uma comparação, que o nosso Deus é como fogo consumidor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24 diz: Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. A Bíblia diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? O mesmo Deus que é misericordioso, que é compassivo, é o mesmo Deus que é justo e não inocenta o culpado. Então, Deuteronômio 4:24, porque o Senhor teu Deus é fogo consumidor, é Deus zeloso. Hebreus capítulo 12, 29, o escritor disse: porque o nosso Deus é fogo consumidor. É possível que o escritor aos Hebreus estivesse se referindo a Deuteronômio 4:24, quando ele fez menção desse versículo.
A galinha que ajunta seus pintinhos. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Aqui Jesus profere uma palavra dura para Jerusalém, profetizando sobre a sua ruína, né? A vossa casa ficará deserta, os seus inimigos te cercarão nas trincheiras, a vossa casa ficará deserta. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, filho do imperador romano, o general Tito, ele fez um cerco de aproximadamente 3 anos e meio em Jerusalém, e era a época de uma das festas, se eu não me engano, era a época da Páscoa, era a época de uma das 3 festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, né? As festas dos judeus. Então, eu acho que era Páscoa, se não me falha a memória, mas era uma daquelas festas. Então, nós sabíamos o que os judeus faziam quando ia quando tinha essa festa em Jerusalém. Vinham judeus de todas as nações, de todas as regiões, vinha judeu para essa festa. Então Jerusalém estava numerosa, estava muita população, porque tinham vindo judeus de todas as regiões para poder adorar, para poder participar da festa. E justamente nessa época da festa, o general romano Tito fez o cerco a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, prendendo todo mundo que tinha vindo de outras regiões para participar da festa. E ali os judeus, uma população muito grande naquele momento, eles foram cercados pelo exército romano e ficaram no cerco 3 anos e meio, sofreram muito, passaram fome, tentavam fugir, eram mortos. E tinha mãe que falava assim: hoje eu vou matar meu filho, a gente vai comer o meu filho. Amanhã você mata o teu filho para a gente comer o teu filho. As mães comiam os filhos, né, porque a tamanha era a fome. Aqueles cadáveres mortos nas ruas, um mau cheiro terrível. Tudo isso são fatos históricos que o Flávio Joséfo, o historiador, que presenciou tudo isso, o historiador judeu que presenciou tudo isso, ele foi contemporâneo também dos apóstolos, e ele faz esse relato no livro dele, né, História dos Hebreus. Eu vou deixar na descrição do vídeo o estudo sobre o cerco a Jerusalém. Eu te convido a assistir e você vê que coisa terrível que foi. É importante saber, irmãos, porque quando Jesus chorou por Jerusalém, Jesus sabia o que estava para vir sobre Jerusalém. Amém? E então eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Vamos voltar para a aula aqui. Então, quando a gente fala assim, tem o versículo que fala que estar debaixo das asas de Deus, né? Quando você fala assim, eu vou estar debaixo das asas de Deus, isso é o zoomorfismo. Zoo é animal, morfismo é forma. Está atribuindo a Deus um zoomorfismo, uma forma de animal, né? Porque Deus, ele não tem asa, Deus é espírito. Mas quando fala que nós estamos debaixo das asas de Deus, está falando que nós estamos debaixo da proteção de Deus. É esse o sentido, né? A poderosa mão do Senhor, né? Porque quando fala Deus com a sua poderosa mão, Deus não tem mão, Deus é espírito. Mas estamos ali, os olhos do Senhor estão por toda parte, né? Procurando os fiéis da terra, né? Então ali os olhos do Senhor, as mãos do Senhor. Deus é espírito, então Deus ele não tem mão, ele não tem olho, igual nós temos o olho aqui. Deus é espírito, mas nós estamos fazendo o que aí? Dando para ele o quê? Um antropomorfismo.
Antropo é homem, morfismo é forma, uma forma de homem. E isso tudo é figura de linguagem, entendeu? É muito interessante essa questão da figura de linguagem. Outra figura de linguagem aqui, ó. Falamos que Deus é torre forte, ó. Mas o Senhor é meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Deus não é rocha. Deus não é rocha, Deus é espírito. Mas quando eu falo que Deus é rocha, é o rochedo no qual me abrigo, é onde eu busco proteção, é onde eu busco abrigo mesmo, proteção, né, amparo, busco sombra, busco refrigério, descanso. Então é nesse sentido, torre forte é o nome do Senhor, né, como diz a palavra. Olha só, definição da palavra baluarte. Baluarte é fortaleza, construção segura, que serve de defesa, como sustentáculo. Então, quando eu falo o Senhor é meu baluarte, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu castelo forte, né? Aquele castelo onde você se abriga, onde você tem defesa, onde você tem proteção. Então, são essas aplicações que a gente muitas vezes tem em relação à linguagem figurada da Bíblia, comparando Deus como rocha, como fogo. Samuel disse, 2 Samuel capítulo 22, versículos 1 a 3, é o Salmo de Davi, né? Ele disse assim: falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, quer dizer, minha fortaleza, o meu castelo forte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Glória a Deus, que bênção. Da violência tu me salvas. Nós temos Deus também como pastor. Salmo 23, versículo 1, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A tradução, de acordo com os estudiosos do hebraico, a tradução mais correta seria: o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Ou seja, ele estará presente em todas as situações das nossas vidas, amém? Jesus também disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Deus é o nosso escudo, também proteção, né? Salmos 84, 9, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Provérbios 35, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Escudo é proteção também, né? Traz a ideia de proteção. 2 Samuel 22, 31, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos que nele se refugiam. Esse texto está em Salmos 18, versículo 30. Deus é comparado como sol, Salmos 84, 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, olha só, escudo novamente. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Isaías capítulo 60, versículo 19 e 20. Eu achei interessantíssimo esse versículo, presta atenção. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os teus dias de luto findarão. E lá em Apocalipse 21, 23 está escrito assim: a cidade não precisa nem de sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Quem é a glória de Deus, meu irmão?
A glória de Deus é Jesus, amém? A glória de Deus, ou seja, Jesus iluminou a cidade santa e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então aqui nós agora vamos para a revisão da aula de hoje. Essa revisão, ela sempre, esse resumo da aula é didático, sempre nos ajuda a fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente estudou e ajuda a memorizar, né? Nós falamos sobre a revelação positiva de Deus, aquilo que Deus revelou para nós. Falamos da revelação negativa de Deus, quer dizer, aquilo que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade, aquilo que pertence a Deus e não a nós. Destacamos Deuteronômio 29 e Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. E algumas metáforas bíblicas, né? Nós falamos sobre algumas figuras de linguagem relacionadas a Deus, que Deus é fogo consumidor, que Deus tem asas, né? Essas asas, o salmista, né? Os textos bíblicos falam que nós estamos debaixo das asas de Deus, ou seja, estamos debaixo da proteção de Deus. Fala de Deus como torre forte, como um refúgio. Nós trouxemos o conceito de baluarte. O que significa baluarte? Baluarte significa fortaleza, construção segura. Jesus é o nosso baluarte. Jesus é o nosso castelo forte. Falando sobre a rocha, o rochedo, né, o lugar de abrigo. Jesus é a rocha eterna, né? Aquele hino que diz: rocha eterna, meu Jesus. Deus é o pastor, Jesus é o nosso pastor. Escudo e proteção, Deus é o nosso escudo e proteção. É o sol que nos ilumina, que nos aquece. É o sol que traz vida. Se não tiver sol, não tem vida. Né? Achei muito interessante uma vez. É interessante isso. Observei um muro de pedras. E naquele muro de pedras, do lado daquele muro de pedra, aqui tinha uma varandinha. E aqui não tinha. Então, nessa parte do muro aqui, de pedras, não tinha varanda. Essa parte do muro de pedras aqui tinha varanda. Nessa parte aqui estava só com areia. Nessa parte aqui que não tinha cobertura, brotou um monte de plantinha. Aí eu pensei, olha só, a plantinha nasceu aqui, parecia um local que não tinha vida e outro que tinha, porque aqui tinha uma cobertura, então o sol não batia nessa parte do paredão. Nessa parte do paredão onde o sol batia, brotou planta, brotou aquelas plantinhas, né, que aparecem nos muros, né? Eu achei interessante, por quê? Porque onde batia o sol, teve vida. E onde não bateu o sol, não teve vida. Jesus é o nosso sol, o sol da justiça. O sol da justiça que brilhou na cruz, amém, irmãos? Jesus nos traz vida e vida em abundância. Glória a Deus. Compartilhe, irmãos, essa mensagem, esse estudo com aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.